Bom, vamos falar a respeito de um outro assunto, Erivaldo Barbosa, que faz parte do calendário, muitas vezes, de municípios do Piauí, que são os decretos emergenciais da seca. Subiu para 106 o número de municípios que tiveram seu estado de emergência reconhecidos para a seca, aqui no estado do Piauí. O reconhecimento é feito pelo governo federal, Erivaldo, e tem um papel importante no atendimento às necessidades dessas cidades piauienses. Pois é, Joel, você lembra que anunciamos, eu acho que já foi esta semana, quando o Ministério da Integração Nacional anunciou que um município do Piauí já estava... Acauã, né? Acauã, exatamente, reconhecido. Bom, tudo bem, esse reconhecimento nacional é importante, mas claro que não poderia ficar em Acauã. 100 municípios, no mínimo, vivem esta situação daqui para frente. A estiagem não atingiu apenas os 7 mil habitantes da cidade de Acauã, né? Certamente. Geral, toda uma região, a região sudeste do estado, o semiárido piauiense, ele é anualmente atingido por essa fase de escassez de chuvas. E isso representa seca, falta de água, às vezes comprometedora. Agora, o governador, eu vi também esse reforço numa fala dele lá na entrevista coletiva, até está lá na reportagem do portal cidadeverde.com, que ele considera já uma das estiagens mais graves dos últimos tempos, até porque o país está também nessa circunstância de conviver com essa seca drástica, que são queimadas, falta de chuva em várias regiões. Então, é um fenômeno que no estado do Piauí, ou nessa parte da região Nordeste, ela é natural, já envolve aí o reconhecimento de situação de emergência em mais de 100 municípios, e se continuar essa tendência nacional do clima, é possível que chegue até mais municípios, 140 talvez, e que é preciso um olhar muito atento. O governo do estado já, procura acalmar-se a situação, garantindo que não faltará água para o abastecimento humano. Isso aí através de operações de carros-pipas, que garantam o abastecimento d'água. Mas é uma situação de muita atenção daqui para frente até a ocorrência das primeiras chuvas do próximo período chuvoso. O governador Rafael Fonteles também falou a respeito desse decreto e as ações do governo para minimizar a situação de emergência confirmados nesses municípios. O governador Rafael Fonteles disse que conversou agora há pouco com o Tássio Cruz, né, fez essa entrevista com o Tássio Cruz durante a agenda da educação e falou sobre o tema. Olha, já era esperado, na verdade, a gente tem um monitoramento climático, o Piauí tem boa parte do seu território no clima semiárido, então normalmente esses municípios estão quase todos eles nessa região da nossa Caatinga, que sofre já com baixos índices pluviométricos e ainda mais nesse momento que o Brasil vive a maior seca da sua história, está noticiado nos jornais nacionais, né, na mídia nacional. Então há uma preocupação, obviamente, de ter esse reconhecimento pelo governo do estado e pelo governo federal, para exatamente não demorar, agilizar as operações que são necessárias para garantir água para consumo humano e para a produção dessas famílias, desses agricultores familiares que vivem nesses municípios majoritariamente atingidos pela seca. Vamos lembrar, Erivaldo, que o governo também agirá, né? Não é só a questão de reconhecimento do governo federal, né, Lívia? O governo também tem as suas partes, os seus mecanismos, os seus programas para atender essas comunidades. Por isso que sempre é destacado a atuação da própria bancada federal, dos senadores, porque através desses pedidos, desses diálogos, que eles fazem essa ponte aí entre os estados e as necessidades mais urgentes do estado com o Executivo Nacional. Então, através do governo federal, dos programas e através dos próprios ministérios, com a presença do Wellington Dias, facilita também muito isso em fazer com que haja uma prioridade ali para aquele setor. A Defesa Civil Estadual, a Secretaria de Defesa Civil, ela acompanha os decretos municipais de situação de emergência dos municípios mais atingidos pela falta de chuvas ou pela seca que caracteriza o sertão do Piauí nessa fase do ano, e depois encaminha para a aprovação dos decretos estaduais e, lógico, para a Defesa Civil Nacional, para os órgãos federais, no sentido de garantir recursos para as operações, desde adutoras de engate rápido, onde é possível, onde não é possível, é aquela operação carro-pipa que, historicamente, é posta em prática para amenizar ou garantir
garantir a condição hídrica, a segurança hídrica mínima para as famílias e também para os animais. Que acabam fazendo parte, né, Elivaldo, da indústria da seca, que é um paliativo, acaba fazendo com que a população tenha que ficar esperando ali alguns momentos pontuais de abastecimento, que não é salutar, né, ter que depender de um galão de água para ficar uma semana. Então, isso faz com que seja um band-aid numa ferida muito profunda, que é histórica, cultural e que precisa ser trabalhada de uma forma prolongada, não apenas momentânea.